Bem-vindos a mais o Full HD Convido, o espaço dedicado a você para contar a sua história, falar do seu negócio, né? Fazer a propaganda do seu negócio. Ou seja, o espaço é aberto para qualquer pessoa. E hoje eu vou bater um papo com a Lê e a gente tem uma história muito parecida. A gente estava conversando aqui antes de começar a nossa gravação e quantas coisas a gente tem em comum. Começando pela idade, né? Um aninho mais velha só que eu, mas a gente está ali na mesma geração e as- passando por algumas coisas muito parecidas e vivemos histórias, né, de passado também muito parecidas. Então, eu quero conhecer um pouco da história da Alê. Alê, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Primeiramente, vamos contar quem é a Alê. A Alê nasceu aonde? A Alê nasceu em São Paulo. A Lê nasceu na Santa Casa de São Paulo. Minha mãe fala que eu quase nasci na Avenida Paulista, porque a bolsa estourou, ela estava entre a Brigadeiro e Luiz Antônio. E eu realmente tenho uma paixão pela Avenida Paulista. E eu nasci na Santa Casa de São Paulo, mas fui criada em Poá, Grande São Paulo. 49 anos. 49 anos. Casou, teve filhos. Nunca casei, fui mãe de pet, Ah, não tive filhos. Sou uma solteirona convicta. e tá tudo bem, Tá né? tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que as mulheres da nossa geração, elas estão mais confiantes nessas duas palavrinhas, né? Tá tudo bem. Sim, tá tudo bem. Três palavrinhas, né? Tá Desafios tudo bem. existem para quem é casada, para quem é solteira. Para todo mundo, né? Isso não muda de acordo com seu estado civil. O Agora, importante é você ter paz, né? agora eu quero saber mais. Quero saber o que você já estudou. Me conta um pouco da sua história. Como foi sua infância que tornou a mulher que você é hoje? Eu cresci numa família muito simples, muito humilde, e aí a gente tinha que se virar, desde muito cedo eu sempre aprendi a fazer tudo em casa, isso foi muito bom, porque quando eu saí de casa eu sabia me virar sozinha. E eu criei minhas irmãs mais novas. Eu acho que isso é um grande problema no Vocês são em Brasil. duas, Somos em em três, três três mulheres. Que mulheres. desafio para o seu pai, hein? E eu tive que. A mais velha sempre fica com esse papel. Eu fui entender depois de muito tempo que eu tinha muita responsabilidade que não era minha, em criar as minhas irmãs mais novas, em cuidar da casa, em ter que estudar à noite. Então, isso me deu uma responsabilidade muito jovem. Que, por um lado, foi muito bom, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, 12 que anos. era Maluf contra Fleury, e Ah, aí eu fui ajudar na campanha, entregar papelzinho, achei o máximo, recebi um salário, eu trabalhava para o Fleury, e eu achava incrível entregar o papelzinho, eu achava aquilo. Ali já me descobri como uma vendedora. Ali eu já me descobri na área de comunicação. Eu via que eu sabia me comunicar fácil, que aquilo não era um problema para mim. O que para muitos dos meus colegas que estavam trabalhando comigo era. Eles entregavam o papel e ficavam quietinhos. Eu não, eu falava, voltem do não, Fleury. eu adoro isso que eu tô fazendo, porque não era pela pessoa, era pelo trabalho, né? Sim, exatamente. Eu nem entendia sobre política nessa época, né? Eu fazia justamente pelo trabalho e por estar sendo remunerada, porque eu trabalhava, já trabalhava em casa e não era remunerada. Olha, você sabe que descobri mais um ponto parecido na nossa história. Na época que eu me formei já tinha acabado a faculdade já. Não, eu estava acho que no último ano da faculdade. Eu fui trabalhar para o Mário Covas. Eu fui trabalhar quando ele era governador. Eu fazia parte de eventos do governo. Então, trabalhei lá no Palácio, na parte a gente tinha um espaço de eventos, então eu também trabalhei na política. Olha antes de ser jornalista. Porque também no jornalismo eu trabalhei na TV Câmara São Paulo, eu fui repórter e apresentadora na TV Câmara São Paulo. Então, fui de novo para a política. Então, temos mais um ponto em comum aí, hein? Mas continua. E aí você descobriu a sua veia na E aí descobri na comunicação. comunicação e em vendas, né? E aí com 16 anos foi que eu tive o primeiro emprego, que eu achava que eu ia ser, me registraram tudo, foi para vender plano funerário. Oi? Era numa funerária Ah, e e aí como que era vender plano? olha, sinceramente foi o máximo, foi quando eu tive uma real noção do que é vida e morte, né? Além de eu vender os planos, a gente acompanhava lá quando eles iam buscar os corpos.
E eles tratavam os corpos. Eu não tinha acesso a essa parte, eu morria de medo. Todo mundo tinha meio curiosidade, porque somos. O ser humano é curioso, né? É. Se você quiser contar uma coisa, a pessoa já fica curiosa. Eu nunca fui lá embaixo, onde eles se arrumavam, maquiavam. Tinha uma pessoa que maquiava, que dava banho nos Até corpos. hoje, né? É, Tem isso, existe, né? né? Existe dentro das funerárias. E eu tinha medo, então eu nem passava perto. O menino que mexia no coisa, ele ficava brincando de tocar em mim, eu falava, não toca em mim, eu morria de medo. E eles até me zoavam por isso, né? Que eu tinha medo. Porém, eu descobri como vender um produto que todo mundo precisa. Aí eu entendi por que eu ficava me questionando por que a morte, que é a única certeza, as pessoas têm essa repulsa. E até que um dia uma moça falou para mim: Moça, você está vindo me vender a morte na minha casa? Eu falei: Não, estou vindo te vender a dignidade. Você já imaginou um monte de gente fazendo vaquinha? Imagina que as pessoas que você não gosta da sua família fazendo vaquinha para te enterrar. Ela recalou o zoião. Ali eu entendi que eu tinha conseguido uma chave ali para vender o plano. E vendi muito bem, que eu fui promovida para o escritório, para ficar lá no escritório recebendo os clientes. Caramba! Vendi muito bem. Então, ali eu entendi que eu deveria, para vender alguma coisa, eu tinha que destravar uma outra objeção. Ali que eu entendi que tudo tem como destravar a objeção. Tudo vai ter objeção e tudo tem como destravar. Tudo na vida vai ter uma resistência, Tudo. né? E se você. É como hoje as redes sociais, né? Tem tanta gente que quer ter a fama, tanta gente que quer ser conhecido. Ai, porque eu preciso fazer dancinha. Ai, porque eu preciso fazer o que todo mundo está fazendo. Não, porque às vezes a dor do seu seguidor ou o interesse do seu seguidor não é esse. E Sim. aí você vai mais perder seguidores do que ganhar seguidores. É, Então, tudo na vida tem a resistência. Mas se você descobre aonde é o ponto que quebra, sim. tudo começa a fazer sentido e alavancar, né? As redes sociais, ela está dando aí ela está dando um problema, eu acredito que ela está criando um problema para as pessoas que elas estão achando que podem fazer tudo. Então, se uma mulher mais velha pode dançar, eu também posso, porque eu sou mais velha. Se alguém pode fazer um prato, eu também posso. Se alguém... E não é verdade, né? Nós não, eu não sou boa em várias coisas, tanto que eu contrato, eu peço pessoas que são boas naquilo. No que eu sou boa, eu me aprimoro. Eu quebro objeções. O que eu não sou, eu já aviso, eu não sou boa nisso. Eu não tenho condição de fazer. E eu não me cobro, assim, porque eu não sou dessa geração que cresceu com celular. Eu tive acesso ao celular, o primeiro, meu mesmo, eu tinha acho que 22 anos. Aos 19 eu tive acesso, que era do meu chefe, e aí ele deixava eu usar de vez em quando, mas meu foi com 22 anos. Então, assim, eu não cresci, né, nessa geração como o Ambas, caso né? deles, A gente teve telefone fixo, a gente escreveu cartas, Sim. né, para as Fiz curso de amigas. datilografia. Fiz curso, fiz Curso, microlinks para aprender eu, a fazer uma planilha no Excel. eu fiz curso também na SOS Computadores. SOS Computa... Gente, para, Eu fiz para que a gente SOS já ninguém está Computadores. mais assistindo a gente agora, depois do que a gente acabou de contar, né? Mas eu acho que isso é um grande mérito para nós, né? Nós Total. desenvolvemos habilidades que eles não têm. Mal sabem digitar, né? Não sabem digitar da forma correta. Escrever. Às Escrever. vezes, você sabe que eu paro às vezes alguém, vou preencher alguma ficha, falo, caraca, não sei mais escrever. Porque a gente agora está tanto Sim. aqui que a gente perdeu. Agora, imagina essa geração que está à frente, né? Eles não escrevem mesmo, porque tudo para eles é no computador. Se você escreve, você raciocina. Então, se você não está escrevendo pouco, possivelmente está raciocinando pouco. Aí você não lembra número, você não lembra documento, você não lembra nada. E a gente não tinha esses Não, tinha recursos. que decorar tudo. Então, conta, por exemplo, eu faço de cabeça. A maioria, Eu tá? nunca fui, Óbvio, ó, se é eu uma confesso conta que eu muito. nunca fui muito boa na matemática, mas eu tenho boa memória, eu decoro as coisas muito. Eu também nunca fui boa em matemática, mas o tempo que eu trabalhei no Bradesco, que foi uma das minhas passagens de vida, eu aprendi a fazer conta de cabeça. Então, eu procuro fazer todas as mais simples, todas de cabeça. Uso a calculadora para contas mais complexas. Mas no dia a dia eu faço tudo de cabeça. Eu prefiro assim, eu continuo me exercitando. Boa, mas vamos voltar no trabalho, que a gente já foi para outro lugar, né? Duas mulheres conversando, gente, ainda na mesma idade, a gente vai do Iapoca ao Chuí, né? De todos os assuntos. Mas vamos lá. E aí você trabalhou nessa funerária, e aí você foi descobrindo essa sua veia
de... Comercial. E aí, com 21, foi quando eu entrei no Banco Bradesco, que era na Previdência Privada. Na época, a Previdência Privada e Seguros era tudo Banco Bradesco, não era Bradesco Seguros, como foi desmembrado depois de alguns anos. Mas você fez faculdade? Chegou a fazer Comecei faculdade? a fazer a faculdade de contábeis, fiz 2 anos e saí porque eu saí de Poá e vim morar em São Paulo. E também não gostava. Achava um porre contábeis. E aí, quando eu entrei no banco, eu estava estudando, né? Por isso que eu fui contratada. E aí eu saí. Quando eu estava no banco, eu saí da faculdade. Como eu trabalhava na Previdência Privada, nos produtos, eu era garota Bradesco, né? A garota Bradesco, na época, em 1996, foi quando eu entrei no Bradesco, nós éramos assistente da gerência. Não existia gerente pessoa física nem jurídica, e não existia Prime, nada disso. Era um gerente geral e 3 gerentes auxiliares. E eu era auxiliar desses gerentes auxiliares. Eu que vendia os produtos do banco. Então, tinha que ser uma moça muito bonita, muito apresentável. Então, eu sempre gostei de moda, porque aos 16 anos, trabalhando na funerária, eu fui Miss lá de Poá, fui Miss, e aí participei do Miss São Paulo, que eu era muito magrinha, bonita e Alta, tal, viu, gente? Ela é muito alta. alta. E aí, nesse período que eu fui Miss, eu já sabia me vestir bem, eu gostava. Então, no Bradesco que eu entrei, eu tinha uma elegância. Então, eles me contrataram numa agência do centro, justamente para vender os produtos. Ali encontramos mais uma coincidência. O meu primeiro emprego registrado foi num banco. Eu era recepcionista da diretoria do Banco Geral do Comércio, que é o Eu antigo conheço. Banco Geral do Comércio, que hoje é o Santander, né? Sim. Que era um banco português que comprou o Banco Geral. E meu primeiro emprego registrada foi num banco. E tinha toda essa coisa da elegância. A gente era a porta de entrada da diretoria. Então, foi a primeira vez que eu comprei terninho, né? Então, a gente usava aquele conjuntinho, né? Taier. Sainha e Aham, terninho. um Ai, taier. péssimo. Eu usei vários, eu tinha vários Usei desses. muito isso, usei muito. E trabalhava meio período. Eu lembro que na época, sei lá, depois eu preciso até olhar na minha carteira de trabalho, mas eu acho que era R$ 480, que na época, para uma recepcionista, meio período, Era muito dinheiro. parece pouco? Não, na época era muito dinheiro. Eu fui para Porto Seguro com o meu próprio salário. Você acredita? Que loucura, né, gente? Olha como o dinheiro, e é a mesma moeda, né? É a mesma Como moeda. as coisas eram mais baratas, né? E Antigamente. algumas mais caras, né? A linha de Também. telefone era 3.000 e pouco, era um investimento É, em 1996. é, Quem tinha linha de telefone tinha investimento. é. Era 3, 4 mil reais Tinha equivalente consórcio disso, de né? linha de telefone. Quem tinha telefone fixo era muito rico. Muito rico. Quem tinha TV, então, né? Na época Gente, ó, vai dar pano para manga aqui. Mas tudo isso, eu tô perguntando sobre a história dela para vocês entenderem o que ela faz hoje, porque tudo isso faz muito sentido. Porque eu acho que é isso, né, Ale? A gente vem de uma época, a nossa época, década de 70, a gente fez de um tudo, né? Não que a gente não soubesse o que queria da vida, como faculdade, profissão, tudo isso. Não nesse sentido. Mas eu acho que a gente tinha um anseio tanto de ter o nosso próprio dinheiro, que a gente foi para o mercado de trabalho muito cedo. Eu também fui com 16 anos. Eu já fui para o mercado de trabalho. Fui trabalhar em shopping, óbvio, né, como Eu vendedora. também trabalhei em shopping. Meu primeiro emprego mesmo foi num shopping. E então a gente tinha esse anseio de crescer, né? De poder ter o nosso próprio dinheiro, de não depender de ninguém. Então, acho que é por isso que a gente tem histórias muito parecidas. E todas as amigas que eu converso da minha idade também tiveram esses momentos até se descobrir, passou por tudo, Sim, por sim. tudo. Então, Na por isso que a gente verdade, está aqui trocando essa ideia. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. na verdade, eu acredito que nós somos a última geração de pais e mães que não davam nada de bandeja, que mostravam a real necessidade de você aprender a se virar. De lá para cá, os pais e as mães, eu acredito que eles amoleceram muito esse tratamento. Talvez muitos, né? Acredito que até a minha irmã pensa assim, que minha irmã tem 2 filhos. Eu não posso tratar meus filhos como eu fui tratada. Então, acaba que eles amoleceram muito. Então, a geração depois da nossa, que tem 30 e poucos anos, eles são um pouco mais frágeis. E eu acredito que tem a ver, sim, com a criação.
Óbvio que existe personalidade, existe uma coisa aí, né, que é inerente do ser, que é individual. Só que existe, sim, a interferência aí da criação. Nós fomos criadas por pais e mães que nos queriam independentes, que nos mostraram que a gente deveria lutar pelas nossas coisas, que não davam nada de bandeja. Né? Independente da sua classe social, antigamente era uma criação diferente. Então, os pais e as mães, acho que eles amoleceram um pouco nesse sentido, e aí, por isso, essa geração de 30 e poucos anos, um pouco mais frágil. E tudo tem seu preço. Para nós, teve o preço da gente ter que fazer psicanálise por muito tempo, para nos entender, e eles também. Então, acho que cada um no seu momento. Assim, eu sempre busco aproveito as experiências, mesmo as frustrantes. Eu acho que o que me difere das pessoas, e da maioria das minhas amigas e das pessoas que eu me relaciono, eu me sinto diferente mesmo. Eu não vou negar isso, né? Porque eu aproveito até das coisas ruins que me acontecem. Eu aproveito muito. Eu sou muito analítica em tudo. Então, eu paro, eu analiso o que é, para que foi, por quê. E daquilo eu tiro sempre algum proveito. Sempre. Eu sou a garota da positividade, eu vou viver assim, tirando proveito até das situações ruins. Eu tiro proveito. Porque é para isso que a nossa real existência acho que faz parte disso. Eu não estou aqui só, o meu propósito não é ajudar só o outro, o meu propósito é me ajudar, é me entender, é aceitar as minhas Evoluir, limitações, né? evoluir. Esse é o Afinal, mínimo, né? eu sou da ideia que a gente está aqui de fato para evoluir, a gente está aqui de uma Sim. passagem, né? E o que que você vai fazer com a sua passagem aqui? Sim, Você vai. eu acredito como no avião fala, quando cair a máscara, coloque primeiro a sua. Pois então, assim você vai poder ajudar o outro. Então, eu não tenho como ajudar o outro se eu não me ajudo. Eu tenho que ajudar a mim E aí primeiro. falam que a gente é egoísta, né? E aí, e também o que falam também não me importo muito, né? Eu tapo os ouvidos e sigo o meu plano. Eu sigo o foco sempre. Tendo as minhas vitórias e as minhas derrotas, aceitando exatamente as minhas limitações. Você sabe que esses dias até comentei com a minha terapeuta e com alguns amigos próximos que a geração dos nossos pais, eles tiveram que trabalhar muito cedo, eles ficaram adultos muito cedo para vencer na vida, né? E aí eles constituíram família e eles tentaram nos dar tudo que eles não tiveram, entende? A nossa geração, a gente está curando a primeira infância, porque a gente, não que teve de tudo, mas a gente não teve uma coisa rígida, porque eles tiveram essa rigidez também, mas a gente não teve que ir tão cedo para a rua para ir trabalhar, porque eles priorizavam a educação também. Né? Eles queriam que a gente estudasse, que a gente fizesse faculdade. Os nossos pais não tiveram essa cobrança. Eles tinham que ganhar dinheiro para ajudar em casa. Ou estou errada? Eu acho que depende no meu caso, eu tive que ganhar dinheiro para ajudar em casa também. Também E teve essa educação. e eu tive que pagar a minha própria faculdade, tipo, minha mãe não pagava. Tanto a primeira quanto a segunda. A primeira eu comecei a pagar, eu saí porque realmente eu não gostava do curso, mas aos 30 anos eu escolhi fazer publicidade. Eu fui Nossa, você com saiu da 30 anos, me contabilidade formei. e fez Sim, eu trabalhei publicidade. no banco 8 anos e saí do banco totalmente assim estressada, cansada. O banco é um lugar muito agência, né? Eu trabalhava em agência, então a agência é um lugar que as pessoas vão lá literalmente para você apagar incêndio o tempo inteiro. Sumir O R$ 1 da inteiro. conta era um escândalo e aquilo me cansou num nível que eu sabia que aquilo não era a minha profissão, para ser profissão de vida. Então, com 28 anos eu saí do banco e aí comecei a mandar. Na época eu ia na Lan House, eu não tinha computador em casa, Era para lan mandar, house, era mandar lan house. currículo, ainda com jornalzinho, que tinha um jornalzinho amarelo de trabalho, e consegui trabalho numa revista, no Bom Retiro. Foi a primeira revista que eu trabalhei, das 3 que eu trabalhei. Aí você chegou a trabalhar na publicidade Trabalhei em também. 3 revistas e um jornal. Trabalhei no Diário de São Paulo. Ah. E aí, na revista, eu falei, agora eu quero fazer publicidade, porque ali eu me encontrei na área de comunicação. Eu fazia as vendas da revista e fazia a produção de moda, de imagem, eu que fazia. Caramba. Foi com os judeus lá no Bom Meu, Retiro. eu tô muito chocada, gente. Eu tô muito chocada. Ale, a gente. é,
é irmã gêmea separada na maternidade. Você sabe que eu me formei em marketing na faculdade, administração com ênfase em marketing, então me especializei na área de marketing, e o meu primeiro emprego foi numa administradora de condomínio, e eu fui contratada para trabalhar na revista deles, que tinha a revista que da administradora que ia para os condomínios. Sim. E eu fui contratada para vender espaço publicitário na revista, e aí fui aprender sobre diagramação, sobre um monte de coisa que a faculdade não ensinava, porque eu Sim. também não fiz publicidade. Então, Sim. mais uma coincidência ali. Eu tô ficando preocupada com a nossa história. A gente é irmã gêmea separada na maternidade. Um ano só de diferença, né? Não, mas digo de história, né? Sim. De alma. Sim. Que loucura, gente. E aí, dessa revista do Bom Retiro, eu fui para uma revista do mercado de luxo. Ah, Trabalhei 8 meses no Diário de São Paulo, naquele jornal de São Paulo, também tudo na área comercial. E aí trabalhei em outra revista também chama Lounge, que é uma de comportamento, sempre na área comercial, sempre vendendo e fazendo produção de moda. Lounge, eu lembro de alguma coisa Era com uma esse... revista de balada, que tinham capas não de é? pessoas famosas. Eu lembro dessa revista, eu acho. E aí foi logo mais ou menos em 2008, 2009, quando a internet começou a bombar, eu falava para os clientes, a internet vai dominar, você precisa parar de fazer impresso. Ninguém botava fé em mim. Eu falei, a internet vai dominar, a internet vai dominar. Dito e feito, a internet dominou. Muitos ficaram para trás, muitas revistas faliram. Essa revista do mercado de luxo que eu trabalhei era tipo AAA mesmo, era uma revista Polo, uma revista chamada Yacht, uma revista chamada Golf, então era assim, Eu só lembro dessas revistas. aquelas bem grandonas. Trabalhei- Eram grossas, né? E umas folhas grossas Trabalhei também. por 2 anos nessa revista. E é uma revista realmente que foi muito incrível, que eu conheci o mercado de... O mercado de luxo é fantástico, é apaixonante. É tudo lá que eu entendi, o prazer de andar de lancha, de andar de carrão, enfim, tudo muito legal. Porém, lá também que eu entendi que a pessoa não muda dentro da lancha, dentro do carrão, é a mesma pessoa. Quando você não tem acesso a essas coisas, você tem uma ilusão de que sentou dentro de um carro desse, você vai se transformar. É o que falam dos emergentes, né? O mais interessante é saber que você é sempre a mesma pessoa. E o que muda é o externo. E se tirar aquele externo, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Então, isso foi muito legal para mim. Eu tive esse start com 30 e poucos anos de idade. Nunca fui uma pessoa iludida, mas sempre gostei de coisa boa. Então, eu não vou negar que a coisa boa é bom, mas eu vivo muito bem com uma coisa simples. Eu acho que a gente é desse momento, né? De gostar de coisas boas, mas também viver muito bem nas coisas simples, né? Eu acho que esse é o verdadeiro segredo. Porque, de fato, nós não somos essas coisas. Né? Você poder se portar em qualquer ambiente, né? Nós não somos isso. Eu não sou o que eu visto, eu sou o que eu tenho por dentro. A hora que você descobre isso é na terapia, né? Descobrir isso é o meu poder. Meu verdadeiro poder é quem eu sou. Podem dizer qualquer coisa a meu respeito, eu não vou me importar. Podem tentar me colocar para baixo, não vão conseguir. E até com muitos elogios, eu desconfio. Porque a pessoa, de fato, não me conhece de verdade. Me elogia demais, eu também sinto que ali também não é real. Então, eu não me iludo com isso. Né? Eu não me iludo com os elogios. Eu agradeço, mas eu me iludo com quem eu realmente sou, com quem eu consigo me tornar. Eu preciso ser um pouquinho melhor todos os dias, todos os dias. Eu sou um pouquinho melhor, cheia de falhas, mas eu já descobri o meu propósito, é me melhorar sempre, assim. Eu acho que eu me melhorando, eu melhoro quem está ao meu redor. Né? Eu acho que acaba que vai refletir nas pessoas isso é natural. Gente, virou um programa que era um programa para eu conhecer a história dela, virou um programa de mulheres... Em terapia. Não, em terapia não, mulheres que se reconhecem, mulheres que tem tanta coisa para contar. Mas mulheres em terapia é um tema que eu adoro. Eu adoro falar sobre terapia, né? Terapia é fantástica. Se todo mundo, a gente faz terapia para saber lidar com o outro, com que não faz, né? Eu sempre falo isso, caramba. Para lidar com pessoa que não tô faz. ali na terapia, ano passado foi muito engraçado. Aliás, um beijo para minha terapeuta Ellen, que é o máximo. A gente tem altas discussões, às vezes difíceis e às vezes tão que eu termino a terapia falando, caraca, obrigada. Obrigada por ter sido dura comigo, porque senão eu não ia enxergar. Eu não estava te ouvindo.
Eu falo para ela, não estava te ouvindo. A gente, eu vou falar para ela assim, nossa, eu tô passando por uma situação aonde eu tô me deparando com pessoas soberbas. Cara, nunca me deparei com uma pessoa, com esse tipo de pessoa. Cara, não sei lidar com esse tipo de pessoa. Como é que eu lido? Como que eu sofro menos? Como é que eu aceito essa pessoa? Porque eu tenho que aceitar ela como ela é, né? Eu não posso querer mudar aquela pessoa. Eu tenho que mudar o como eu recepciono, como eu me Exatamente. sinto, né? Cara, é muito difícil lidar com uma pessoa soberba. E hoje eu tô conhecendo de perto o narcisismo, né? De pessoas narcisistas, que é difícil É também. muito difícil. Então é isso, a gente faz terapia para saber lidar com essas milhões de personalidades que Sim. estão aí pipocando A no minha nosso terapeuta mundo, fala que né? somos pessoas com traumas lidando com pessoas com traumas, porque todos temos. O grande lance é se a pessoa está procurando se ajudar. Então, eu já terminei relacionamento por isso. Você não quer se ajudar, eu sinto muito, mas eu também não posso te ajudar, porque eu já tenho que me ajudar. Esse é o grande lance. Então, volta lá o avião. Primeiro coloque a sua máscara. Só assim você vai poder ajudar o outro. É. Isso para mim é muito claro. Uhum. Então, se a pessoa, além de tudo, ela não quer ser ajudada, ela não quer se ajudar, ela não vai, você não vai conseguir fazer nada por ela. E a sua responsabilidade é você, de fato, né, aqui na Terra. E você sempre foi independente, né? Sempre eu cresci sendo, eu fui obrigada a ser guerreira, Xena, né? Desde pequena. É. Eu fui obrigada a ser guerreira. Confesso que, ai, mas está cansada, todo mundo cansa. E, assim, perto de uma mulher que tem 2 filhos, marido, para administrar, eu tô plena. Né? Ainda tenho tempo de ir para academia, tenho tempo de fazer minha psicanálise. Eu leio todos os dias antes de dormir, eu faço inglês antes de dormir todos os dias. Então, assim, eu tenho tempo para mim. Eu não vou negar isso. Mas também as mulheres que estão casadas e têm filhos foram escolhas delas. Elas, quando elas começam, que eu tenho amigas que começam, eu falo, peraí, você não escolheu isso? Não, eu não sabia que era assim. Eu falei, mas foi uma escolha. E agora você escolheu, você vai ter que abraçar o BO. Não tem como você fugir disso. Foi uma escolha sua. Infelizmente, é a realidade. Eu sou muito direta, não tenho muitos amigos, mas todos que eu tenho me procuram que gostaria. Quando eles falam assim para mim, eu gostaria de saber a sua opinião, eu me sinto bem, porque eu sei que eles estão Que a esperando. sua opinião é importante para nós, né? É, e, Bem é, telemarketing. e é a realidade. Tipo, eu não vou passar um pano, ou não vou falar o que a pessoa quer ouvir. Aham. Eu vou falar a minha. A minha opinião, você pediu minha opinião, vou te dar minha O meu opinião. ponto de vista, que é Aham. sempre o que sai de mim, que nós temos mundos diferentes. Por mais que eu e você, por exemplo, a gente tenha muitas afinidades, fomos criadas, né, por Diferentes. pais diferentes, por Aham. mães. Então, eu tenho uma visão de pai e mãe que você, com certeza, tem uma diferente da minha. Uhum. Então, eu aceito isso nas pessoas. Só que eu digo, se você quer a minha opinião, é a minha opinião de vida, de visão. Como mulher, a gente se encontra, com certeza, muito. Só que talvez como filhas, a gente seja muito diferente. Com certeza. Ale, deixa eu te falar uma coisa. A gente falou, e o tempo já acabou e a gente nem chegou ainda no objetivo que é falar do negócio, né, de hoje. Qual é o caminho que a Ale seguiu e que ela está muito feliz? A gente pode continuar esse papo no próximo? Com certeza, Pode? com certeza. Então, beleza. Antes, então, da gente terminar, desse papo todo que a gente teve nesse primeiro episódio, qual é a mensagem que você passa para quem está nos assistindo agora? Eu sempre falo que a gente só conhece as pessoas quando conhece a história delas. Eu gosto de conhecer a história das pessoas e aí eu consigo entendê-las. Então, gostaria que as pessoas entendessem que todo mundo e toda mulher tem uma história, toda mulher passou por situações. E talvez a minha história pode mostrar que não é fácil chegar em algum lugar, porque não existe nada fácil. Hoje a internet parece tudo muito simples, mas não é. Só que desistir também não é uma opção. Então pode estar ruim hoje, amanhã melhora. É. Se está ruim, você deita, descansa, chora um pouquinho, chora no banho, chora na cama. Não é feio chorar, não é feio ficar triste. Isso acontece com todo mundo. Só que o dia seguinte já tem que ser melhor. Porque você tem que voltar para o plano. Então, se você tiver um plano e focar nesse plano, vai ter choro, vai ter cansaço no meio, mas isso faz parte da vida.
a perfeição, essa perfeição, ela não existe. Ela nasceu com Jesus e morreu com ele, né? Se nós ficamos aqui, a gente tem que ter foco e objetivo. E não deixar com que se você acha que alguém vai te influenciar de alguma coisa de uma forma negativa, não ouça. Se permita não ouvir. Mudar o canal, mudar a mensagem, pedir para a pessoa falar, me desculpa, mas agora eu não posso. Isso vai fazer com que você tenha um foco, um sentido, e não saia daquele foco nem que o mundo se acabe. E fazer terapia. Eu indico para todo mundo, façam análise, terapia. por favor. Eu sempre falo, você faz terapia? Tá com remédio em dia? Porque, poxa, tá difícil, gente. Tá difícil matar o nosso leão e o leão da galera que tá Saúde largando o leão por pública. aí, né? Saúde pública, por favor, façam terapia. É isso aí. Bom, então a gente vai deixar o papo sobre o negócio, né, sobre a carreira da Lê para um próximo episódio. Mas já fica o convite para você que está aí nos assistindo. Se você também quer sentar nessa cadeira, contar a sua história, falar do seu negócio, o espaço está aberto para você. É só chegar, é só mandar uma mensagem que vai ser um prazer te receber. Ali, até o próximo. Até a próxima.